Lembro da primeira música que eu baixei na internet. Essa nova geração nunca vai saber o que é. Eu acho que esse mundo acabou. Todos os produtores me acham meio peculiar. Top 3 artistas. Pra você ver como eu sou diversificado. Ele já é tipo super dançantezinho, uma parada meio anos 70. Isso é rock and roll pra caramba. Já tá muito cringe. Cringe. Aqueles números ali não vão pro seu show. Está vendo uma volta. Fazer blá blá blá. Domingos Autorais é um projeto totalmente independente que conta com o auxílio luxuoso da AUX Digital. São 5 anos entregando tudo em eventos, vídeos institucionais, cinema e agora abrindo as portas para o nosso podcast. Então, para saber de tudo, é auxdigital.com.br. auxdigital.com.br. Sudano, música dom? Não acredito, porque eu era uma merda. Quando eu era mais novo, eu tinha um irmão que ele tocava tudo, ele produzia, ele fazia Vila Lobos, ele era tipo o músico da família, eu me sentia um bosta. E tinha uma menina da minha sala que cantava beça e todo mundo falava, caramba, ela tem o dom, porque ela tinha facilidade, mesmo não tendo feito nenhuma aula. Mas qualquer coisa pra mim hoje em dia eu vejo tanto instrumento quanto canto, quanto qualquer coisa da vida, se a gente tem prática, se a gente estuda, a gente consegue evoluir. Eu acho que música é dom, mas não só. Não tem nada que o dom faça sozinho que não tenha que ser embalado em muito trabalho. Porque aí eu acho que música é trabalho, é dedicação, é treino, é erro e repetição, e erro e repetição, e aprendizado. E aí ela se torna a coisa, né? Acredito que tem gente que nasce meio pronto. Eu não acho que Mozart tenha tido muito trabalho pra elaborar o dom, sabe? Isso. Aos 6 anos. Tipo essa menina que eu falei, ela com 8 anos, nossa, ela abria a boca, era assim, limpo. Não tinha um ar naquela voz, era uma coisa deliciosa de se escutar. É. E aí realmente eu acho que tem gente que nasce já assim, precisa trabalhar a técnica e tal, mas realmente tem uma coisa que vem de dentro, Eu acho assim. que vem da ordem do mistério aí também, né? Nasceu assim. É. E aí é... Zero explicação, ninguém na família, nada que influenciasse. É, mas aí também vem um em cada geração, no máximo, né? Mas, no geral, eu acho que depois é trabalho, e é isso. Eu acredito um pouco naquela história das 10 mil horas, né? Pra você ser bom numa coisa, tem que fazer 10 mil horas de prática daquilo. Eu nunca fiz 10 mil horas de música na minha vida. Eu não vou dizer também que eu sou, como eu estudo, sabe? Mas eu acredito na tentativa e erro. Eu acho que... Alguma hora a gente chega nas 10 mil Uma hora horas. a gente chega. E eu acho que tem a ver com isso, com continuar praticando. E se tem uma coisa na minha vida que eu fiz muito e que eu continuo fazendo, é ouvir música. E isso é prática. Isso é prática. Eu faço muitas conexões com outras coisas que eu faço da minha vida, né? Eu era professor de inglês. E por incrível que pareça, o que mais... as metodologias que eu achava que mais davam certo eram exatamente aqueles que o aluno ele praticava antes da aula, o que a gente ia ver na aula. E aí ele já chegava lá pronto para aquilo. Eu vejo muito essa questão de, tipo, realmente... A prática, seja a gente sozinho, seja a gente guiado ou não, ela vai levando a gente a esse lugar. Que, aliás, me lembrou uma coisa. Você e eu temos... Além de outras coisas que temos em comum, temos essa. Você também faz 1000 coisas. Você é músico, DJ, body piercer, foi professor. É professor de body piercing também. O que mais que você faz? Sou criador de conteúdo para 30 mil redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, Quai. Faço gerenciamento dessas mídias para outras empresas também. Sou autor de alguns... Não livros sozinhos, assim, já me juntei com alguns autores LGBT e a gente já lançou a coletânea juntos, de contos, de poemas. Mas eu acho que tudo se junta no meio da arte, né? Tipo, uma coisa conecta com a outra. Eu também penso assim, no fim das contas, eu sou artista. Eu acho que, em essência, eu sou artista. Mas todas as outras coisas que eu fui buscar fazer na minha vida, elas desagam na arte, de alguma forma. Apesar de não parecer que elas são áreas correlatas. Sim. Né? Eu tenho formação em comunicação. E aí eu fui
radialista, produtora de conteúdo na internet 1.0, quando era tudo mato. Quando a gente tinha internet de escada. Quantas madrugadas, né, gente? De meia-noite às 6 horas da manhã era de graça. De meia-noite às 6 da manhã. Era quando a gente tava lá, Jogando The Sims. Ai, eu ficava baixando... Olha, eu baixei música no Napster. Eu baixava no 4Shared. Que a galera baixava no Ares na época, mas eu era estranho, eu baixava no 4Shared. Eu fui do Napster, aquela Eu não geração de conheci ouro. Napster. Eu fui da geração de ouro do Napster. Uma música de meia-noite às 6. Uma. Uma música. Eu demorava. Quando a gente tinha que baixar filme, que era 2 horas, que demorava 2 dias pra baixar. 2 dias pra baixar. Aí meu irmão entrava no meu quarto quando eu tava na aula e desligava o computador. E aí parava de baixar no meio. Perdeu. Nossa, essa nova geração nunca vai saber o que que é passar por isso. Eu lembro da primeira música que eu baixei na internet. Eu não. Qual foi? A primeira música que eu baixei na internet no Napster foi da Bjork. Foi Porra! Army of Me. Bjork. Pior que é. Ela tá morando aonde agora? Antártida? Ela tá lá em casa, tá passando uns dias aqui. Eu deixei ela lá em casa agora. Ela tá onde? Sei lá, Ela cara. tinha sido lá da Islândia, sei lá, era um lugar Ela é da assim, né? Islândia. Talvez ela tenha voltado pro planeta Eu natal lembro dela. que ela não sei. tava no meio da neve. Processo de composição, Sudano. Como você faz música? Todos os produtores me acham meio peculiar, porque eu não sou igual você, tipo, bonzão no violão e sai lá, tipo, dedilhando, saindo das coisas. Novidade, eu sou boazona Eu no faço violão, né? só, tipo, base de violão, base de guitarra, base de baixo. Eu já toquei um pouquinho de tudo, mas eu não sou, tipo, muito a fundo de nada. Então eu literalmente componho da minha cabeça. Às vezes eu não tô conseguindo dormir, isso quer dizer que tem alguma coisa querendo sair daqui, e aí eu preciso levantar pra escrever. E aí às vezes a letra começa a sair. E aí depois eu vou buscando uma melodia pra ela, mas a maioria das vezes eu tô com uma melodia na minha cabeça martelando, e aí eu começo a escrever em cima daquela melodia. Eu pego o meu celular, gravo aquela melodia primeiro pra eu não esquecer, porque senão ela vai embora. Boa. E aí depois eu vou ouvindo e escrevendo, aí gravando em cima do que eu escrevi. E normalmente em um dia, já numa noite, enfim, quando eu tô meio pilhadão, eu finalizo o rascunho, né? E aí depois a gente vai lapidando com o produtor do momento. Ou Da então hora. com a galera da banda. Às vezes eu tô com uma banda que gosta de compor junto, às vezes eu não tô. Aí eu faço só com o produtor que eu contrato. E às vezes eu só tô no meio da rua. Tipo, no ônibus, aí eu vi alguma coisa na janela que me fez O ônibus é um pensar. lugar ideal de composição pra mim. O ônibus também acontece muito. Sim. Teve uma vez que eu tava indo pra Barra, pro dentista, eu acho que eu tava fazendo lá. E aí eu passo por um viaduto ali perto da linha vermelha e tal, que tem uma galera morando ali debaixo do viaduto. E eu não lembro qual foi das minhas músicas, não sei se foi uma das que eu já lancei ou se é alguma que tá escritinha lá, mas eu escrevi uma música inteira com letra e melodia sobre esse percurso que eu tava fazendo nesse dia. Que demais, cara. Eu gosto de pensar... Eu uso essa técnica da gravação no gravador do celular. É. Porque às vezes a melodia chega antes do resto. E aí, puta. Aí eu faço um blá 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 pra ter aquilo. E eu tenho um monte de trechinhos no meu celular que são trechinhos de um pedacinho de melodia de uma coisa. Eu tenho só lá, refrão bom. É. Algo legal. Aí refrão 1, 2, 5, 12. E esses trechinhos vão Em ficando algum ali. momento eu vou juntar eles, não sei quando, mas eles estão ali, prontos pra isso. Alguns deles eu já usei, outros estão lá esperando ainda. Eu me senti mais normal quando eu vi aquele Charlie Puth. Tem o final de um clipe dele, que acaba o clipe, aí tá ele sentado num sofá, acho que ele tava em Tóquio, não sei, em algum outro país, e escreve assim, Charlie Puth, não sei aonde, compondo essa música. Aí ele tava... só gravando a parte melódica pra depois vir compor em cima dela. Não, isso a tecnologia nos ajudou muito, porque ter um celular pra você só fazer blá, 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 pronto, é ótimo, é muito prático. Sim. Mas hoje em dia, não sei, Eu tem uma gravava coisa- num gravadorzinho da minha mãe, aquele de fitinha. Eu fazia isso antigamente. Já tive um desses, é muito fofo, né? A fitinha desse tamanho. Tem uma coisa da composição que pra mim mudou. Houve um tempo na minha vida em que as músicas vinham tudo de uma vez. Quando eu recebia a conexão, baixava tudo. Uhum. Ela já vinha...
vomitada também, né? Muito... Escrever assim. E tinha uma coisa de visceral ali, tinha uma coisa de urgência, mas algo mudou. Nos últimos anos eu comecei a pensar que a minha composição hoje, ela é igual um crochê, sabe? Eu tenho um miolo, assim, eu pego um miolinho, que é uma frase, é uma palavra, e eu guardo isso. Ou na hora vai vindo, ou se não, eu deixo aquilo anotado. Essa semana aconteceu isso. Eu tinha uma frase anotada, ó. Falei, não, essa frase é boa, mas uma hora eu volto aqui. E aí eu vou crochetando no entorno dessa frase, desse pequeno pedaço de ideia. Algumas das músicas do Mínimo Necessário, que é esse show que eu tô fazendo agora, e que vai ser também o meu EP, que vai ser lançado em breve, são de coisas, de ideias assim, de tipo, tem uma frase aqui que tá me perturbando a cabeça. E ela fica perturbando, né? Ela fica te dando notificações na tua cabeça. Lembra que eu existo. Essa frase tá aqui, eu não vou embora enquanto você não me pegar de novo. E aí ela, tá bom, eu vou te dar atenção agora. E aí vem a música. Eu reparei que eu tenho me permitido meio que usar várias técnicas. Tipo, Tudo Que Não Somos, Mostra Sua Raiva, são os primeiros que eu lancei. As duas vieram um no dia seguinte da outra na minha cabeça, desse jeito vomitado que você falou. Tudo Que Não Somos foi totalmente baseado em... Ai, esqueci o nome da música da Rita Lee. Que ela fala da Leila Diniz. Todas as mulheres do mundo, acho que é isso. Esse foi muito baseado nessa, e Mostra Sua Raiva veio no dia seguinte só de ódio mesmo. Mas, por exemplo, Estatística já foi uma que foi totalmente aleatória. Não foi dessa forma que eu falei pra você, agora que eu tava pensando. Estatística veio de uma série que eu tava assistindo, Law and Order, que num dos casos era toda uma história mesmo. Se você reparar, a estatística é eu contando a história de um dia inteiro na vida de uma menina trans. Porque é a história desse capítulo. Onde a menina acorda, os pais super aceitam ela e tal, e ela toda feliz, se maquiando, botando salto e tal, pra ir pro colégio. E aí, quando ela tá no caminho do colégio, tem uns moleques lá que ficam praticando bullying com ela, ficam pentelhando, jogando de um lado pro outro. Acaba que ela tropeça e cai de uma ponte. E aí foi meio que, né, sem querer, ela foi assassinada, mas foi. Mas essa música foi literalmente, eu peguei a história dessa série, obviamente, né, com muito da realidade que a gente tem aqui, mas contei exatamente o percurso do dia inteiro. Que o meu irmão, esse que eu falei que é músico e tal, ele tinha escutado algumas das minhas músicas antigas e me deu essa ideia, tipo, pensa no início, meio e fim, tenta fazer assim, porque eu tenho muito uma mania, enfim, sei lá, acho que o mais natural meu é de falar muito subjetivo. E se a gente é muito subjetivo, muito menos pessoas vão entender o que a gente tá falando. Se a gente consegue falar uma ideia mais direta e reta, a gente vai alcançar um público maior também, mesmo que a gente esteja falando de uma parada tão maneira quanto, só que de uma forma mais clara. E eu sempre quis fazer muita metáfora, isso e aquilo, que eu acho bonito. Só que eu acho que tem momentos pra isso. Tipo, de repente, quando eu já estiver mais estabilizado e com mais pessoas ali que estão me seguindo pela música, elas vão querer buscar o sentido na minha música. Mas pra gente alcançar o público geral, as mais claras fazem mais sentido nesse início. Eu entendo. E eu comecei isso a tentar me educar um pouquinho com isso. Tipo, prazer NB. Prazer, eu sou o não binário. Eu nunca falaria isso antigamente. Tipo, tão clarão, assim, na carona, Mas é muito assim, bom sabe? ser claro, né? E é mais fácil tocar as pessoas quando elas entendem o que a gente tá falando. Eu entendo que você fala de subjetividade, porque eu também já compus muito nesse universo muito particular. Eu universo particular. E pra mim tem muito a ver com o tipo de som que eu ouvia e tocava na época. Porque eu já passei por muitos mundos na música, né? Cantei hardcore, cantei música jamaicana. Jamaica. Eu era parte de uma banda muito legal do Rio de Janeiro, chamada Coquetel Acapulco, que até hoje é super respeitada. Então eu tava em música jamaicana, eu tava às vezes em hardcore, eu tive banda de pop, indie, metal. E aí eu cantei um monte de coisas e fui pro samba, fui pro folk. E numa época em que eu tava muito conectada com gótico, industrial. Já peguei o industrial também uma época. Essa era a época que eu compunha de uma forma muito rebuscada, subjetiva e eu não nego essa parte do meu trabalho, respeito essa era, muita gente gosta, Sim. Amigos da época falam, pô, eu gostava muito dessas letras, mas sei lá, ficou difícil, sabe?
Eu acho que a gente também vai encontrando o que a gente quer no momento. Tipo, eu já tive fase que eu só ouvia esse tipo de música. E agora eu tô ouvindo totalmente diferente. Eu tive uma fase só indie. Eu só ouvia indie, 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 indie. Eu tive uma fase que era só dubstep, 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 dubstep. Então, assim, também é isso. Tipo, às vezes a gente vai mudar. E é uma coisa também que eu critico muito. Galera que reclama, por exemplo, a banda não é mais a mesma coisa. Cara, e se fosse? Que merda, né? Tipo, ficar toda hora batendo na mesma tecla. Nada é a As mesma coisas coisa. evoluem, aí você pega aquela música e faz uma melhor ainda, ou então uma de outra forma, né? Você mantém, tô no rock, mas tô numa outra forma de rock, e tá tudo bem. Isso aconteceu muito com Paramore, que é uma das minhas maiores referências, né? Eles começaram total no emo, 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 mesmo, pop mesmo. punk, emo, pop punk, e aí quando você vai em Hard Times, ele já é tipo super dançantezinho, uma parada meio anos 70, meio mistureba, assim. E a galera meteu o pau. Tipo, tava uma delícia. Só era outro tipo, não era mais aquela porradaria, sabe? Nossa, que infelicidade seria se nada mudasse, É. né? A impermanência é a regra das coisas. Manter-se sempre igual, pra mim, é anti-rock and roll. A própria... a terminologia, a origem do rock and roll é sobre rolar e não criar limo, não ficar estanque. Sim. O rock, aí toda vez que a gente se pergunta, o rock morreu? Não, porque enquanto houver alguém fazendo algo revolucionário de si mesmo, mudando a si mesmo, transgredindo regras pré-estabelecidas, o rock tá ali. E pra mim, quem é rock and roll hoje é o rock doido do Pará, é o funk, entendeu? É o trap. Isso é rock and roll pra caramba. Tem muita gente fazendo rock. A roda de rima da Praça da Cantareira é muito rock and roll. E aí eu acho que a revolução tá nesses pequenos nichos, né? Então o rock pra mim tá muito vivo. E ele tá vivo na atitude de você ser um artista que se propõe a se mudar, se transformar, olhar pra si mesmo e falar, eu quero mudar de ideia agora. Eu acho que eu tô mais rock agora do que eu era quando eu era rock. Sabe? A minha formação hoje bom, é semiacústica, eu toco violão, eu tenho sopros na minha formação, eu não tenho baixo, eu não tenho guitarra, não tenho bateria, eu tenho o meu diretor musical, Magno Miller, maravilhoso, um talento. E a gente tem programação eletrônica, digital, a gente tem beats, e eu trabalho com uma mistura de coisas que me compõem. Eu gosto de todas essas coisas da música, e a gente faz chega num resultado que pra mim é muito mais rock and roll do que eu pegar uma guitarra e ficar cantando eu odeio os meus pais daqui de dentro do meu quarto. Isso sim é uma crítica direta ao fã clássico de rock and roll que não cresceu. Sim. Falei, tá? Gente, desculpa, mas ser metaleiro chato que só metal é legal, não dá mais. Metal é já tá maravilhoso. muito cringe. Cringe. Metal é maravilhoso. Mas não é o único. Mas tudo é bom. Exatamente. Aliás, eu sou muito promíscua musicalmente. Eu falo isso sem nenhum... Eu também. Eu gosto de praticamente tudo, sem sacanagem. É bom, né? Óbvio, vão ter, né, cantores e cantoras, grupos e grupos, mas assim, se for falar de estilo, eu acho que eu posso falar de cada estilo que existe, alguma coisa que eu já gostei. Porque é bom ouvir de tudo. Ainda mais no Brasil, sabe? Eu acho que a gente vive num país tão rico culturalmente, é tudo tão múltiplo, que É por isso que eu adoro fazer as versões. é ótimo. Antes eu focava muito em música pop pro rock, agora eu tô puxando funk pro rock. Eu acho que é muito isso, a gente tentar, tipo, mostrar que, cara, é bom pra caralho, sabe? Eu amei que você faz uma versão ao vivo de Glória Groove. Adoro vermelho. Que eu gostaria muito que a Glória Groove ouvisse. Eu tenho certeza que ela ia respeitar, porque ela é E maravilhosa. esse clipe que eu fiz dessa música foi o primeiro dos meus clipes que eu produzi, eu editei, eu criei roteiro, eu fiz tudo. E aí, a partir desse, eu comecei a fazer todos os meus outros clipes. Assim, metade dos meus clipes já fui eu que produzi tudo. Do Então, celular. É mais uma coisa, né? Então, é ser múltiplo em todas as coisas. Você acha que essa é a vida do artista independente no século XXI? Eu acho que muitos não gostam dessa ideia e reclamam e queriam só fazer arte que gostam, que eu só queria escrever, eu só queria cantar. Eu não queria ter que ser influencer, mas infelizmente você tem que ser. É a realidade. Eu assisto muitas entrevistas com grandes diretores e donos de gravadora, e eles deixam muito claro. Se um produtor, se um diretor de selo, se alguém me mostra um artista hoje em dia, a primeira coisa que eu vou ver, ele tem mais de 50 mil seguidores.
Beleza. Desses 50 mil, ele consegue convencer esses 50 mil de que ele é artista? Beleza, então a gente vai fazer uma festa de lançamento de um novo single desse artista e vamos ver no que vai dar. Vamos botar essa grana aqui. De 50 mil pessoas, a gente espera que vão 50 na festa. E é a realidade, tá? Quando eu fiz a minha primeira festa de lançamento da minha primeira música em 2021, sem nenhum patrocinador, tudo no meu bolso. Mentira, consegui umas parcerias. Mas foi uma grana legal, fiz uma puta festa e tal. Eu tava aí... No Instagram eu devia ter 20 mil seguidores, mas eu tinha no TikTok já, sei lá, 500 mil. Foram 65 pessoas. Aqueles números ali não vão pro seu show. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente tá ali montando a nossa carreira, mostrando o nosso trabalho, de repente sendo visto por algum olheiro, por algum produtor, por alguém que vai se interessar, mas não é aquilo ali que vai dar, que vai vender ingresso. Eu penso que isso é muito, muito injusto. Pra caralho. Pra caralho. Eu acho que é uma covardia você já ser um artista num país que não confia em arte como carreira, como trabalho. Um país que já não abraça a arte como um ofício que merece respeito. A gente ter que acumular todas as funções do entorno de fazer arte para tentar uma oportunidade de talvez conseguir 50 pessoas para ir na tua festa de lançamento. Eles querem a pessoa que toca, que canta, que produz, que grava, que faz roteiro, que... tudo. Eu tenho uma visão hoje, e é algo que está se consolidando mais, quanto mais eu observo essa forma de operar sistêmica, esse tempo, para mim, é o passado. A gente está vivendo no eco de um passado que ainda não entendeu que acabou. Que é a era do streaming, a era da rede social, das mídias sociais. Eu acho que esse mundo acabou. Mas sabe o que me faz concordar com você? Eu não sei se você reparou, você falou sobre o rock morrer. O rock não morreu, mas ele teve um hiato nesses últimos 10 anos. Últimos não, né? Nos últimos 3 ele voltou a viver. Mas assim, durante 10 anos, mais ou menos aí de 2013, 2012 até uns 2022, a gente não ouvia mais falar de rock em grande escala. A gente tinha um Maneskin, a gente tinha um Bring Me The Horizon, mas a gente não tinha um movimento do rock acontecendo como acontecia lá no início dos anos 2000. Que literalmente até os Playboy patrocínio, todo mundo ouvia assim, pô, Plan, NX0, não sei o que lá, todo mundo ouvia tudo isso. O rock era pop. E aí ele sumiu. Ele foi morrendo junto com várias bandas que pararam de fazer show, junto com o movimento do sertanejo universitário chegando, com o funk se fortalecendo, com o trap chegando. O rock gente viveu a era do hip hop como grande mainstream. Voltou a ser só underground, praticamente, ou grandes bandas, como eu falei, né? Bring Me The Horizon, Black Veil Brides, essas que estavam fazendo ali. Por os mais velhos, U2, Foo Fighters. Então, esses foram, né, esses que se mantiveram, que já tinham um tamanho, e essas poucas que estavam criando um tamanho, mas não tinham um movimento. E aí, quando voltou o movimento do rock, em torno de 2020, 2021, que foi quando eu decidi tentar de novo o meu projeto, que eu vi, falei, ó, lá fora tá voltando, daqui a 2 anos vai estar aqui no Brasil. Não deu outra. Agora, ano passado, bombou de novo aqui. Porque em 2021 eu conheci o Yungblud. O Yungblud, ele já chegou metendo o pé na porta e falando tudo o que ele queria falar, e falando de paz, de religião, e de remédios, e de cabeça fudida, coisa que todo roqueiro sente identificação neurodivergentes. E aí eu vi o MDK saindo do rap, vindo pro rock, e também metendo um CD, que é o Tickets to My Downfall, muito a cara do Green Day, na época de Bullet in a Bible. Então eu falei, cara, é isso. Eles estão trazendo de volta e vai chegar no Brasil já já. Porque quem que produziu uma porrada de CD e de música desses caras nessa época? O baterista do Blink, o Travis. O Travis, ele pegou Avril Lavigne, pegou uma galera agora nesses últimos anos. E a Alucard, que lançou CD agora, tudo foi o Travis. Não, e a gente então ele tá trazendo punk rock, o emo de volta total. A gente tá vendo uma volta. A gente tá no ano dos retornos, né? E aí eu acho que por isso a gente pode estar com a chance de acabar com os streams. Não acabar, mas enfraquecer. Porque o movimento do rock, ele é muito presente, é presencial. Você vê o quê? Agora aqui em Niterói que tava tudo parado. Uma porrada de galera voltando a fazer evento de rock. No Rio, uma porrada de lugar que tava só contratando galera pra tocar música ao vivo sertanejo, contratando banda pra tocar no bar.
Ainda bem que você falou disso, porque eu queria trazer de volta pro nosso peixe aqui Sim. o Domingos Autorais. Exatamente. E aí, a gente com Domingos Autorais, uma versão mais acústica, mais Tiny Desk. A gente com Camadas, que é mais festival, porradaria. Então a gente tá vendo esse movimento acontecer aqui, nas outras cidades, nos outros estados. Eu acho que isso pode trazer de novo esse saudosismo, essa nostalgia que o rock traz de show na praça, de show na pista de skate, de estar presente. A pandemia fez a gente ficar muito ausente, né? Viver de tela. E eu acho que isso a gente tá agora conseguindo, aos poucos, né? Trazer de volta a Hayley Williams, a vocalista do Paramore, que essa semana lançou um CD fora dos streamings, só no site dela. Os fãs baixaram, em 2 dias ela tirou do ar. Pronto, quem pegou, pegou. Esse é um excelente exemplo. Ainda bem que você lembrou dela, porque, primeiro, eu vou falar que Mirta Zappini, obrigada. Obrigada por lembrar de nós, que usamos essa identificação. Né? A neurodivergência tá aí, obrigada por lembrar da gente. É um excelente exemplo de uma coisa que eu tô sentindo que é mais do que sintomática, é uma nova onda. É muito engraçado, porque eu nunca peguei uma onda na minha vida, mas eu gosto muito de metáforas de surf. Eu tô aqui na prancha esperando essa onda há um tempo. Tô vendo ela chegar já tem um tempo. Tô esperando essa onda e eu quero surfar ela. Que é com essas notícias que vão pipocando. Aqui e ali a gente vai ouvindo, entendeu? Tanto esse lançamento, tem lançamentos brasileiros que estão sendo feitos só de forma analógica. O SoundCloud recentemente lançou uma proposta que eu achei incrível, sobre produção em vinil. O vinil a gente sabe que é muito caro, é muito oneroso para o artista independente que não tem recursos para lançar o próprio trabalho em vinil. Isso é muito difícil. O SoundCloud está fazendo uma parceria para fazer lançamentos em vinil on demand, que é uma outra onda. Você pode enviar teu trabalho digitalmente. Só se a pessoa comprar, eles produzem. Exatamente. A Amazon fez isso também com produtos de merchan, sabia? Achei isso muito maneiro. Isso é ótimo. Eles liberaram pra gente, a gente pode fazer boné, camisa, mochila, qualquer coisa. A gente seleciona quais produtos da Amazon que a gente quer criar, com a nossa logo, com os nossos desenhos, com as nossas estampas, bota pra vender no nosso Instagram, onde for, bota o link da Amazon e só quando a pessoa compra, eles produzem e mandam pra pessoa. Essa é uma isso estratégia. Isso é muito bom pra a gente, artista, que, por exemplo, teria que investir o quê? Pra você fazer 10 blusas, você vai investir pelo menos uns R$500. Exato. 10 blusas. Tipo... A gente não tem esse investimento. E aí, são essas estratégias que a gente precisa usar dentro da estrutura, porque a gente está falando de grandes empresas. Não vamos nem falar de Amazon, porque Bezos. Só a ideia que Mas a valeu ideia pena. é boa. A gente precisa se aproveitar das estratégias. E aí, a gente tem algumas formas de tentar burlar esse sistema, de se aproveitar dele, e é preciso que a gente faça alguma coisa. Eu acho que a gente vai virar essa página dos streamings e da forma nociva como a gente está lidando com essas empresas. Eu não vou citar exatamente qual, mas a gente tem talvez a maior plataforma de streaming do mundo hoje, que não devolve nada aos artistas. E aí você tem artistas e apreciadores de música e fãs contribuindo com o seu próprio dinheiro para fazer esse streaming acontecer. E aí o CEO da empresa investe em indústria bélica, o que é a antítese do que é a música, a arte, o que a gente prega na vida, sabe? Não dá pra gente sustentar o mundo dessa forma. Eu acho a gente precisa importante até virar o esse movimento jogo. que a gente tá vendo dos grandes artistas se virando contra isso. Não só a Hayley Williams, mas existem outros desses maiores que estão fazendo os próprios streamings com royalties justos. E a gente tem grandes artistas retirando seus catálogos dos streams. Um King Gizzard acabou de fazer isso. E é um movimento que, se os grandes tomarem, aí sim as plataformas vão sentir. Porque se a gente não usar, foda-se para as plataformas, né? A gente que tá começando e tal. Mas se uma galera que já tá, né, com trilhões de plays lá dentro, aí fode eles. Então... A importância para mim disso é se grandes artistas aderem a um movimento de retomada da música, né? Os seus próprios meios. É como grandes fortunas retirarem seu investimento de bancos. Os bancos quebram. E os streamings vão ter que prestar atenção se artistas de grande porte retiram seus catálogos dessas plataformas, a gente está vendo uma mudança acontecer. Eu quero pegar essa onda aí. É essa onda que eu quero surfar. É a onda da transformação. Mesmo eu pequenininha, dentro da minha pequena estrutura.
E não é só com a minha carreira. O que a gente tá criando com Domingos Autorais e com o Camadas do Rock, que é o teu festival, e com outros eventos que a gente vê acontecendo, é uma retomada da vida. Porque, sim, a pandemia meio que mexeu demais com a gente. A geração Z já tem estudos que mostram isso, né? Que é uma geração que... Foi muito prejudicada. Eu não sei se você já viu, no Reino Unido fizeram uma pesquisa e muitos jovens declararam que preferiam que não existissem mídias sociais. Para você ver o tamanho do dano que a gente está sofrendo com uma virtualização completa de tudo. Então, a ideia da gente poder retomar a vida real, in real life, e poder estar dialogando aproveitando a arte e vendo artistas pessoalmente e, né, tendo esses encontros, é muito importante. O Domingos Autorais acontece na Praça da Cantareira, que é um lugar em Niterói que é muito querido para todos nós, assim, a gente tem um carinho pelo espaço. É histórico nas nossas vidas, é histórico para a cidade, e é um espaço que tem um potencial imenso. Eu gosto de falar assim, eu sou capricorniana, né? E capricornianos dizem que são muito ambiciosos, gostam de coisas materiais. Eu sou muito ambiciosa, assim, mas não é com isso. A minha ambição é ver espaços como a nossa Praça da Cantareira vivos, no fim de semana, fora dos circuitos como da era universidade. antigamente, né? Exato. E depois também. Independente do circuito universitário, ou participando também do circuito universitário. Sim. Eu quero aquela praça ocupada por pessoas de todas as faixas etárias, com movimentos culturais diversos. No domingo, a gente fez um evento que começou à tarde e a praça começou a ter vida. Um domingo bonito de sol. Imagina se tivesse ali uma feira nos moldes de que a gente tem alguns eventos no Rio. Vou citar aqui o Junta Local, liga pra gente. Moldes desse tipo, sabe? Que são feiras de várias coisas, desde culinária até artesanato, passando por vinil e brechóis. E aí você tem uma atividade da praça que vitaliza o local. Eu não quero gentrificação da praça, eu quero a vivência. Porque aí as pessoas vão estar em ambientes mais seguros, fruindo de arte, de cultura, de lazer. E é tudo que o poder não quer, né? Que a gente saia de casa e vá ser feliz. Né? Aí eles não querem. Mas a gente vai forçar essa barra. Não, já tá dando certo já. Eu tô vendo muito esse movimento. A gente tá tendo também agora parceiros querendo também entrar junto com isso. As pessoas estão se animando de novo pra produzir. Né? A gente não tava vendo ninguém se propondo a produzir. A galera não tava querendo botar mais a mão na massa porque não tava parecendo que ia valer a pena, não tava parecendo que ia ter retorno. Mas eu tenho visto mais esse movimento, tanto de pessoas que querem produzir, quanto de pessoas querendo eventos, querendo coisas pra fazer. Ninguém aguenta mais ficar em casa olhando pra tela. Pois é, né? E aí a gente tá aí... Tem uma demanda, existe um interesse, mas também você falou de uma coisa pra mim, a chave. É que as pessoas não... No nosso meio, assim, produtores e artistas não estavam querendo botar a mão na massa. Eu acho que o desânimo vem de muitas frustrações, né? De muitas portas fechadas. E a gente tá meio que abrindo trilha. Só que toda vez que você tá abrindo trilha, quem passa atrás de você tá com a trilha aberta. Sim. Então você Mas faz é o isso, Camadas, vai e aí ajudando. no espaço que você faz o Camadas já tem gente vindo. Exatamente. Quais são os próximos passos nesse sentido? O Camadas a gente já tá com a próxima edição, né? Do dia 18 de outubro, que vai ser a nossa edição de Halloween, pra fechar o ano. Não vou mais fazer esse ano. Até porque é tudo da minha cabeça, tudo do meu bolso, é tudo da minha vontade disso acontecer. Mas a intenção, né, é aproveitar esse projeto que a gente já tem e levar para edital e aproveitar, né, agora que a gente voltou a ter esse incentivo. Quanto tempo que a gente não tinha tanto incentivo da cultura? Agora a gente tá vendo 30 mil editais voltados para cultura só para Rio de Janeiro e Niterói. A gente não tava nem com quantidade de edital para tanta gente. Por isso que a galera também tava desanimada, né? Eu vi até, falando com amigos que trabalham, criando projetos, eles nem estavam cobrando. Eles faziam um projeto, se passar, a gente ganha junto. Agora, falei com o mesmo colega, ele falou, cara, tá com tanta procura de galera para fazer projeto que agora eu tô cobrando e vendo qual que vale a pena, porque não dá mais para pegar. Então, olha a diferença. É um problema bom, né? Incrível, incrível. Então eu acho que esse é o momento da gente aproveitar e colocar bons projetos para fazer o Camada sair, por exemplo, daqui das 60, 100 cabeças que a gente coloca ali na esquina de Santa Rosa e levar ele para lugares maiores, usar esse valor para uma divulgação maior, para alcançar não só Niterói, mas, né, de repente as cidades ao redor e, enfim, ir escalando isso.
pra manter essa proposta de trazer música nova. Que o Camadas eu tenho essa vontade, né? A proposta dele é tanto de ser várias camadas do rock, mas a prioridade é que sejam bandas autorais. A gente coloca no mínimo metade de autoral, metade cover, né? Mas se dá pra botar 3 autorais, a gente bota. Deixa só umazinha cover ali de Ótimo. cota. Porque é gostoso também ouvir versões, Exato, né? exatamente. Mas é isso, a falta de espaço para o artista autoral, que é uma coisa que a gente está pleiteando há tanto tempo. Se a gente não começar esse movimento, ninguém vai começar. É, galera, mas não tem música boa hoje em dia, só antigamente. Não, amigo, é porque você não tá procurando, você não tá vendo. O que não falta é artista novo. Exato. Se você procurar, caraca, tem pipocando por aí, mas cadê o espaço pra eles? E é isso que a gente tá querendo trazer, tanto com o Dom quanto com o Camadas. Exatamente, né? a gente está querendo promover o espaço para o artista chegar e ter a possibilidade de ter sua captação, como o Domingos Autorais é muito sobre isso. Fazer uma boa captação desse material, trazer para esse momento, para essa mesa, trocar essa ideia. É para isso e incentivar esse artista que não tem os recursos, não tem uma empresa por trás, uma indústria por trás, um investimento por trás dele. E a gente quer ver essa gente. Eu sou uma dessas pessoas. Tudo que eu faço na minha carreira hoje, eu faço artesanalmente, a duras penas, como você também, que é uma pessoa que faz o próprio corre. A gente sabe que é dureza, mas a gente se ajudando, a gente vai chegando mais rápido nos melhores lugares. Uhum. Em parceria, a gente consegue chegar longe. Eu acredito muito nisso. Eu nunca desisti de acreditar na força do coletivo. E aí, colar com quem faz, com quem tá afim de ir pra frente, aí é o melhor dos mundos. Agora, falando de artistas novos, vamos fazer aquele top 3. Uhum. Quem você tá ouvindo agora? Então, como eu citei, né, Yungblud eu acho que é uma das grandes referências e acho que todo mundo viu isso no fechamento que ele fez do show do Ozzy, né, com Changes. O cara realmente, ele tá vindo com essa proposta de trazer o rock de volta em várias camadas. Ele tem, tipo, se você pegar 3 álbuns dele, você vai ver 30 tipos de rock diferentes nas músicas que ele coloca. Ele vai de Ozzy a Bowie, né, na vibe que ele gosta de colocar ali. E um pop também no meio. Tô muito... esqueçam a pessoa. Tô muito viciado, sim, em MGK. O cara tá mandando muito bem no punk rock. O cara é brabo demais, não tenho como não falar dele. Mas falando de pessoas brasileiras, né, como eu tava comentando. Luna Di é uma menina que eu acho que, assim, puta que pariu, ela precisava de muito mais espaço do que ela teve até agora. Ela é uma artista completa, cantora, dança e atua. Assim, voz impecável. Eu nunca vi uma voz tão linda e tão limpa quanto dessa garota. E as composições também, assim, extremamente rebuscadas e muito bem trabalhadas. Ela, realmente, eu acho que ela é uma artista completa. A Bea Duarte, que é mais do pop, mas tá, tipo, super braba também. Eu tenho visto muito isso. A questão da composição. Não tão rasas. Tipo, a Bea Duarte, ela lê pra caralho. Cada música dela é de algum livro que ela leu. Você pode buscar as referências que você vai achar. Boa. A que mais bombou dela, Lilith. Tem Mulheres que Correm com Lobos, se eu não me engano. Mulheres que Correm, que ela trouxe do livro Mulheres que Correm com Lobos. É isso. Tem várias músicas incríveis dela, que todas têm uma pegada crítica muito boa. Eu gosto disso, tanto que uma das minhas grandes referências é Green Day, porque eles sempre foram críticos pra caralho, né? Eu acho que as de hoje em dia tem vários, na verdade. Tem que eu muita tenho gente seguido. boa. Pedro Palma, que é um cantor de São Paulo, que eu gosto muito dos LGBTs, né? Então, a Luna Di é LGBT, a Bea Duarte também, o Pedro Palma também. Acho que todos os que eu cito, o Yungblud também, acho que só o MGK que não disse, mas deve ser assim no fundo também. Se não for, a gente traz. Tem muita gente boa, muita gente boa. Depois eu passo pra todo mundo. Tem uma playlist que eu fiz no Spotify, Brasil New Generation. Eu adoro. Inclusive, quero incluir artistas nessa playlist. Vamos fazer ela colaborativa? Com certeza. Libera aliás, pra a gente todo já mundo pode liberar colaborar. isso. Que tal a gente fazer uma playlist colaborativa? Pronto, faz do Dom, no Domingos Autorais. Inclusive, se você tem algum nome pra indicar pro Domingos Autorais, vai nas nossas redes e já fala com a gente, porque a gente quer Comenta pessoas aqui no bacanas. vídeo, mesmo que a gente vai olhando nos comentários e já vai incluindo na playlist. E eu acho que tem muita gente boa no Brasil. Eu tô muito ligada em gente nova que apareceu. Recentemente eu tô obcecada com Zé Manuel, que é um músico deslumbrante.
Os arranjos são lindos, as letras são maravilhosas, a voz te acalma. É um chá. É um chá quentinho pra você ficar ouvindo, sabe? Te bota num estado emocional muito, muito aconchegante. E Juliana Linhares. Juliana Linhares é a maior cantora desse país. Ela é a Precisamos trocar Amelinha. Luna de Juliana Linhares. A gente tem que fazer essa troca. A Juliana Linhares, ela é o resultado da Amelinha em cruzamento com Elba Ramalho. A carreira solo dela é deslumbrante. O disco Nordeste Ficção é necessário. Eu sou obcecada por Juliana. Eu acho que eu pintei o cabelo por causa dela. E uma dica pra quem gosta de buscar cantores não binários, além de mim, tem a Brísia também. Ela é uma cantora de São Paulo também, mais pra vibe indie, que ela fala também, né, nas músicas todas, muito essas... toda a temática, né? Desde ela ser uma pessoa não binária sapatão. Então, todas essas nuances que buga a cabeça da galera. Então, ouvir, né, artistas que falam também sobre esse tema vão ajudando também na compreensão, né, dessas novidades. Top 3 artistas da vida. Da vida? Top 3. 3. Green Day, Pink e Bowie. Pra você ver como eu sou diversificado. Vou ter que dizer Bowie também. Bowie, com certeza. Pra mim, Bowie é mais do que meu artista favorito. Bowie é meu oráculo. Vou ter que botar Caetano Veloso. Mas a discografia de Tudo bem, Caetano minha foi... música com a minha mãe é Leãozinho. Sabe, é isso. A discografia de Caetano me influenciou muito como artista. Tem outros lugares ali. Estamos falando de música, não de pessoas. Sim. E eu acho que Silksy é uma Com referência. certeza. A Com Silksy é uma certeza. referência artística muito forte pra mim. Te falei que eu vou cantar uma música deles na minha nova banda dos anos 80. Aquela que você vai me chamar pra fazer um Cities in Dust. feat. Adoro! Cities in Dust é uma das minhas músicas favoritas do mundo. E eu, cara, eu tô adorando cantar. Eu não sabia que eu conseguiria cantar essa música. Quando muito botaram na banda, eu falei, vou tentar. Saiu, gente. É muito Achei bom, ótimo. é muito bom. incrível. Vamos falar de disco. Top 3 discos do Brasil. Do Brasil, Só do Brasil. Tô difícil aqui. Ciano, da Fresno. Sou muito emo. Aquele primeirão da Pitty, de máscara. Não, foi o antes do Admirável Chip Novo? Admirável Ou foi Chip o Novo é o Admirável? disco. Eu acho que é o primeiro, né? Eu fiquei na dúvida se esse era o primeiro ou se o de máscara era o primeiro. Mas enfim, talvez seja esse primeiro. É Admirável Chip Novo. Que é o que ela até agora fez um Sim, um show de especial. comemoração. Cada artista gravou uma das músicas, né? Muito foda esse movimento, que também tá trazendo várias músicas de volta. Falei Pitty, falei Fresno. Ai, é difícil, hein? Tô tentando lembrar, eu gosto de tantos brasileiros, mas dá branco quando a gente fala. Eu tenho 3 discos que eu não posso não pensar. Assim. É muito difícil. Mas é pra ser difícil mesmo. Porque também é uma resposta que não é estanque, ela pode mudar. Sim. Hoje eu vou dizer, tem 3 discos nesse país que moldam a minha vida. Da Lama ao Caos, Chico Science e Nação Zumbi. Ano passado eles fizeram... A Nação Zumbi fez uma turnê de comemoração de 30 anos desse disco. E foram 3 shows no Rio de Janeiro e eu vi os 3. Secos e Molhados, ou Secos e Molhados, com a capa das cabeças. Esse disco também, pra mim, é sobre Ney Matogrosso, que é um artista que me molda também nessa... Sei lá, pra mim é tudo. Acho muito bom que a nova geração esteja descobrindo o Ney através do lançamento do filme Homem com H, porque era preciso que Ney voltasse a ser lembrado por gente mais jovem. Com certeza. É muito Muito maneiro, porque você vê o quanto o cara é foda, que só precisou de um filme pra todos os jovens estarem de novo se espelhando nele. Exato. É eterno. É quando você marca a Ele é história de atemporal. tal... É isso. Total. Nem não tem... Tá fora do tempo. A forma como ele marca a cultura é pra sempre. Vou falar um terceiro CD brasileiro, que você não vai entender nada. Mas ele marcou muito a minha vida. Acho que foi a minha infância e depois, enfim, parte musical também. O Acústico MTV dos Engenheiros da Bahia, cara. Eu gosto Aqui nós ouvimos muito, e não julgamos. muito. Eu
Respeito Demais, muito. Eu acho que demais. são músicos muito bons, não tem como negar isso. E aquela música que ele cantava com a filha dele, cara, ai, nossa, me pegava muito. Mas sim, gosto muito. Meu terceiro disco é um pouco fora da curva, mas tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Acho que é um disco que eu ouvi até estourar, que é O Dia em que Faremos Contato, do Lenine. Tem, pra mim, uma das músicas mais lindas que ele já fez na vida. Tá lá no repertório do disco. Algumas das mais lindas, né? E hoje, cara, Sair Só é desse disco. Que é uma musicaça. Esse é um hino brasileiro. Hino! Né? Musicaça. Sobe aquele fogo na sexta-feira, é essa que você escuta pra... Hoje eu quero sair. Aí você vai, né? E é muito... Isso me lembra muito anos 90. A vibe anos 90. E sabe o que é muito curioso? O Lenine, ele faz esse disco e ganha prêmios de revelação. Ele já tinha mais de 20 anos de carreira. É engraçado isso, né? Como é que eles chegam a essas conclusões? O que seria revelação pra esses prêmios? Eu acho que é chegar no mainstream de uma forma, né? Ou naquele momento foi. Eu sempre fiquei meio confuso por isso, por ver, às vezes, artistas muito antigos ganhando. Pra mim, eram pra artistas que tem 2, 3 anos de carreira, né? Não, e isso é uma coisa curiosíssima, eu acho que ela se repete, se mantém. Como que a gente classifica e encaixa pessoas, artistas, bandas, nomes dentro de... né, padrõezinhos, etiquetas e tal. E isso me lembra muito a mim mesma, porque eu sou uma pessoa que eu já canto há 20 anos. Eu faço isso há muito tempo. E eu tô recomeçando agora. Porque esse projeto é diferente de tudo que eu já fiz. É a primeira vez que eu sou uma artista solo. É o meu nome que chega na frente. São as minhas músicas que eu compus inteiramente, né? Os arranjos são colaborativos, mas essas músicas nascem aqui, eu no violão, que eu até então não tinha feito um trabalho eu no violão. Também é uma permissão que eu me dei de tocar violão. Você acha que eu toco bem, mas eu acho que eu sou um medíocre. E vou continuar achando. E quer saber? Eu tô bem com isso. Mas isso é bom, porque a gente estuda mais. Pois é, mas eu acho bom também, sabe? O Bowie tem uma música chamada Absolute Beginners, que é como eu me sinto na vida. Eu sou uma iniciante absoluta. E A gente tinha que fazer uma versão do Bowie juntos. a gente vai fazer. A primeira música que eu gravei num estúdio profissional na minha vida, eu tinha uns 14 anos e foi um cara que queria me produzir solo. E aí ele me levou no Sala para Todos, não sei se você lembra, lá no Lido Lembro, Sempre. Sala para Todos. Ele era o dono de lá. E aí a gente gravou Ziggy Stardust. Foi a primeira música que eu gravei em estúdio profissionalmente, assim. A gente vai fazer isso. A gente só precisa dos direitos pra lançar. Libera pra gente. E a gente tem outros feats aí no futuro também, tá? Se liga que eu não esqueci de uma ideia. Aliás, você lembra como a gente se conheceu? Provavelmente nos rolês da vida, com alguém conhecido em comum. Mas eu acho que foi de primeiro, alguém já falou que era pra gente fazer coisa junto, de projeto junto. Eu lembro disso, que rapidamente a gente marcou lá no armazém e começou a falar do projeto. Léo Rivera. Deve ter sido. Aliás, Léo Rivera, um beijo. Nosso diretor artístico. Astronauta discos. Não são todas, mas muitas das suas letras falam da força do ativismo. O quanto é importante o ativismo na tua carreira? Hoje em dia, minha carreira é sobre isso. Eu fiquei na dúvida no início se eu mesclava e falava não só sobre isso, mas também fazia letras aleatórias, tipo de relacionamentos e coisas assim mais banais que a gente só ouve sobre isso. E assim que eu tentei fazer, eu fiz 2 músicas que não são sobre ativismo, na verdade são sobre ex-amizades filhas da puta. Que foi pra vocês mesmo. Eu levei lá na Warner, que é a editora, né, do nosso selo, do selo do Astronauta. E a gente foi conversar com o gerente da editora e pedir, né, tipo, opinião pra ele. E aí, o que você achou da música e tal, o que você tem a dizer? E ele perguntou, cara, seu público, né, ele é um público LGBT e tal, não sei o que lá, por que você não falou disso nessa música? Falei, porque eu não queria ser visto só como um cantor LGBT, eu queria ser visto pelo talento em si. Ele, não, você tem que conversar com o seu público. Você precisa de conexão para a pessoa, né, se sentir realmente com vontade de ouvir aquela música porque ela está se identificando com aquela música. E aí eu pensei, cara,
é até melhor. Na verdade, eu estava querendo me mostrar, eu sou mais do que isso, mas isso é muito, e tem que ser falado. Porque se eu que sou não binário não falo, quem vai falar? Se eu não trago essa pauta, quem vai trazer? Então, me deu até mais gás, sabe? Tanto que meus últimos 3 lançamentos são as músicas que eu mais gosto. E são as que eu tô focando agora. Agora eu estou me sentindo bem e vou divulgar elas igual um maluco. Porque elas me trouxeram mais orgulho do que eu tô fazendo, sabe? Que é Padrão Que Não É Seu, que o próprio nome já diz, né? Sobre o que ela é. Estatística, que é sobre a história da menina trans que no final acaba sendo assassinada. Que é uma realidade absurda. A gente mora num país que é o país que mais mata pessoa trans, ao mesmo tempo que é o país que mais consome pornô trans. Então a gente vê aí o quanto falta de educação aqui, né, pra essa A hipocrisia resposta acabar. tá aí, né? Por que Exatamente. será que Tudo é acontece, questão da né? educação falha, né? E, por fim, Prazer NB, que é jogando na cara. A letra fala tudo sobre como pessoas não binárias se sentem e como que a gente vive até, né, se identificar e se aceitar como a gente é. E joga na cara, né, com a frase final, prazer, eu sou não binário, tá ligado? Então eu acho que realmente quem tem alguma pauta, a gente tem que falar dela. Porque se quem faz parte da pauta não fala, ninguém vai falar. Verdade. Então se você é uma pessoa preta, cara, fala disso nas suas músicas. Se você é indígena, fala disso nas suas músicas. A Catumirim, caralho, aquela mulher é foda. Você vê nas músicas dela que ela fala assim, que ela vive, o que ela sente, né, como uma pessoa indígena nos dias de hoje. Então eu acho que é isso, tipo, independente de qual seja a pauta, você tem que trabalhar a sua pauta, porque senão ninguém vai fazer isso por você, entendeu? Eu acho interessante você falar isso. Eu tava ouvindo a Angélica Ross. Conhece a Angélica Ross? Angélica Ross é atriz, cantora, ativista dos Estados Unidos. Ela fez Pose, a série Pose. Ela era Candy de Pose. Sim. Adoro a Angélica Ross. Eu vi recentemente a Angélica Ross falar uma coisa que eu acho que a geração dela entendeu que ela não tem nada a perder. Então, esse emprego já não é meu. Aquele trampo ali também não é meu. Então, eu vou ser 100% autêntica. O caminho que eu tenho pra conseguir algo na minha vida é ser autêntica. Lógico que ela tava falando de uma comunidade LGBT, especialmente de pessoas trans, porque o direcionamento dessa entrevista tava nesse sentido. Lógico. Mas eu não deixo de me identificar um pouco, porque eu acho que todo corpo e todo ser que é marginalizado de alguma forma se identifica. A gente conversa próximo. E esse caminho da autenticidade tem tudo a ver. Teu caminho foi de ser autêntico. Você entendeu qual é a fala que você precisa ter pra você. E é engraçado porque a minha música, ela tá em outro lugar, né? Eu não tô levantando uma discussão dentro da minha composição agora, nesse momento. Eu tô falando de coisas bem desimportantes, na verdade. Eu escrevo músicas sobre a observação de objetos, de vistas de janela. Não sei, porque esse Mas trabalho... eu senti no seu trabalho exatamente, não sei se foi isso que você quis passar, mas acredito que sim, por causa do momento. Eu me senti preso no meu apartamento na pandemia. Muitas das músicas... Né? Aquela ideia exatamente de, tipo, estar aprisionado e sentindo tudo aquilo, né? O calor, você falando... Eu gostei muito das suas letras, elas me pegaram muito por isso. Pelo que eu tava falando do literal e não do subjetivo. Ela é de fácil entendimento e de fácil identificação. Pois é, essas músicas... o mínimo necessário, a semente desse trabalho foi plantada na pandemia. Na ausência de todas as coisas que são importantes, eu comecei a observar as pequenininhas coisas que eu via pela minha janela. Que é importante da gente citar e acaba sendo não nada desimportante, né? Pelo contrário. Exatamente porque a gente tá tão nesse mundo digital, que quando a gente não tá no celular, a gente fica entediado. A gente esqueceu das coisas mínimas que são gostosas. A gente tem que procurar, tipo, caralho, o que eu fazia antigamente? Pois é, felizmente... Na minha vida, eu tive a sorte de sempre observar as coisas desimportantes. Eu não perdi a capacidade de ver o que a gente não tá vendo. Não sou especial. Não, um monte de gente faz isso, tá? Um monte de gente faz isso. Mas eu sou do grupo das pessoas que fica observando uma borboleta que atravessa a rua quando, sei lá, ninguém tá olhando. E eu escrevo sobre isso, sobre essas coisas muito pequenas.
Mas nessas coisas muito pequenas, eu descobri coisas muito grandes, muito importantes. Vida das Plantas é uma música que não fala sobre absolutamente nada de relevante, mas ali eu comecei a questionar a presença do todo no mínimo e no pequeno, no grande. É uma pira muito espiritual, filosófica e existencial que eu tive escrevendo essa música, e eu fazia um curso de filosofia na época, que juntou tudo. E aí eu tava pensando sobre o universo e todas as coisas. E eu falo sobre, sei lá, plantas. A gente se permitir, né? Porra, parar, olhar, analisar, sentir, viver. Hoje em dia isso dá ansiedade. As pessoas esqueceram de, tipo, parar e respirar. Ir numa fazenda, sentir o mato, deitar na grama. Antigamente a gente deitava e ficava lá olhando pro céu, conversando. Cara, você não faz mais isso. E quando você vai fazer uma viagem e tal, e fica num lugar assim, fica, nossa, queria ficar assim a vida inteira. Só que quando volta pra casa, volta no frenético. E aí esquece que aquilo dali é muito melhor. Né? Tipo, eu acho que isso que você faz é muito esse movimento de trazer, tipo, gente, dá pra não ser tão frenético. Dá pra não ser tanta correria. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito do mato. É muito engraçado porque eu cresci na cidade, morei em São Paulo, e eu adoro o urbano, adoro a vida urbana, mas eu sou um bicho do mato. A oportunidade que eu tive de morar em Lumiar transformou tudo pra mim. É onde eu quero estar mesmo, é onde eu gosto de viver. Eu me sinto ampla. Eu me expando no mato, sabe? Eu adoro praia, mato, natureza. Então eu acabei escrevendo sobre isso aí. E tem a ver com essa autenticidade. E eu descobri uma coisa que eu acho muito, muito importante, que não foi nenhuma novidade nisso, tá? Mas eu descobri isso pra mim. Essa autenticidade que eu falava se eu gosto do que eu tô fazendo, já é o suficiente. Porque alguém vai gostar, nem que seja só eu. E isso me deu a autorização que eu precisava pra seguir em frente com o meu trabalho. E se tocando você meu violão, vivendo minha coloca vida. uma máscara, em algum momento você não vai conseguir sustentar ela. Hoje em dia, há muitos anos, aliás, eu não busco criar nada pra agradar alguém. Eu preciso falar com tal e tal pessoas, públicos, algoritmos, margens, públicos-alvo. Eu falo o que eu acho que faz sentido eu falar. Se mais alguém gostar, que bom. Sabe? Gostou bem, não gostou, amém. E aí eu vou seguir, sabe? É o melhor que eu posso fazer, essa autenticidade. E eu sinto isso no seu trabalho. Felizmente hoje eu sinto no meu. E eu acho que a gente tem um bom caminho pra seguir aí. E vou fechar aqui dizendo que você é incrível, eu te adoro. Eu sou Sudanete. Sudanete. Eu sou Sudanita, sou Sudanete, sou fanzoca. Eu já falei pra você que você é meu labubu. Eu nem sou tão pequeno assim. Não, mas eu vou fazer o esforço de te carregar na minha bolsa pesando, porque é muito maneiro. É muito maneiro a gente estar com esse momento, essa parceria. O evento foi incrível. Contar contigo foi sensacional. Eu acho que a galera curtiu muito também. A gente teve uma boa estreia. Sim. Todo mundo elogiou. Tem mais alguma muito, coisa que você queira bem. dizer? Quer me perguntar alguma coisa? Acho que é você falar das próximas edições do Dom, quais são as suas expectativas aí do Então, a gente próximo já evento. tem alguns artistas procurando a gente. Recebemos algumas DMs gostosas. Tem pessoas que eu já tô mirando. Eu acho que tem muita gente interessante fazendo um bom trabalho. E a gente quer elaborar um bom projeto pro Dom crescer. E essas parcerias são essenciais. A gente fez uma ótima... o X que tá recebendo a gente aqui, maravilhosos. Estão trazendo também esse braço importantíssimo na construção desse projeto, que é a captação audiovisual. A gente tem o Breno, do Estúdio 11 e do 13 Art Bar, que nos recebeu no nosso primeiro evento, que é um parceiro essencial, que trouxe seu expertise, trouxe a casa, a estrutura. E eu acho que a gente vai fazer bons trabalhos daqui pra frente. A gente não tem uma data da próxima edição, mas não vai demorar muito. Então é preciso que vocês corram. Por favor, venham. Venham, artistas, mandem mensagens. E a maneira mais fácil é isso. Vem, mostra o seu trabalho, mostra o que você quer fazer. E vamos crescer junto. Vamos ampliar. A coisa que eu mais quero fazer agora é trabalhar as minhas músicas, mostrar elas pro mundo e seguir em frente com esse tipo de projeto que é coletivado.
Eu acho que essa é a saída para todas as nossas dores enquanto artistas buscando seu lugar no sol, é a gente procurar esse lugar juntos. Eu acho que o feat, o collab agora é o que vai fazer tudo crescer. Tanto que os festivais são os que estão mais fortes agora, né? Em todo mundo. E então vou fechar também convidando o pessoal, se esse vídeo for ao ar, né, a tempo. Dia 22 de agosto a gente vai ter um show agora num festival antifascista no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói. E já temos a próxima edição do Camadas, marcado para 18 de outubro, no Social Hook em Santa Rosa, que vai ser edição de Halloween. Então vai ter banda de pós-punk, vai ter banda de punk, rock, raizão, gritaria e loucura, vai ter banda emo. E é pra ir a caráter? E é pra ir a caráter, porque vai ter concurso de fantasia, aquela coisa toda que a gente gosta no Halloween. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos os convidados. Prazer falar contigo, meu Muito bem. bom. Muito bom. Bora! Foi.